Diz assim, a gente vai ler até o 51. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com um atiradeiro, com uma funda, e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortou-lhe a cabeça com ela. Talvez esse personagem, Davi, eu não posso descer, né? Posso ficar perto de vocês. Talvez esse personagem, Davi, depois de Jesus, seja o personagem mais conhecido da Bíblia. E esse personagem chamado Davi, ele passou a ser um dos homens, uma das pessoas mais conhecidas da Bíblia, através dessa história que nós acabamos de ler. Embora Davi já tenha sido citado na palavra de Deus alguns momentos e algumas histórias anteriores a essa, é nessa história que Davi passa a realmente ser conhecido até os dias de hoje. E é nessa história que ele é conhecido para o povo de Israel. Ele passa a ser conhecido para o povo de Israel da época. Olha, ele já tinha sido citado na Bíblia, lá no livro de Ruth, capítulo 4, quando o filho de Ruth nasce, chamado Obed, que por consequência, depois Obed vai ter um filho chamado Jessé. Jessé é esse que vem a ser pai de Davi. Davi também é mencionado no mesmo livro de 1 Samuel, só que no capítulo 2, quando o sacerdote Eli estava em pecado por conta dos seus filhos. Um homem de Deus foi até a casa do sacerdote Eli e falou a seguinte coisa para o sacerdote: olha, eu vou levantar um sacerdote fiel para que possa servir a um ungido. Esse ungido mencionado em 1 Samuel capítulo 2 é Davi. No mesmo livro de 1 Samuel, se não me engano, capítulo 13, Saul, o rei Saul, resolveu fazer um sacrifício, se passando como se fosse um sacerdote. Samuel então vai até o rei Saul e corrige ele, falando: olha, você pecou, e por conta do teu pecado, o Senhor vai levantar um rei melhor do que você. Esse rei vai vir a ser Davi. No próprio 1 Samuel, capítulo 16, na casa do seu pai, Jessé, é ali que Davi é citado, porque ali Davi é ungido rei. E essa história também é muito conhecida, mas a história que ficou em evidência, a história que destacou, a história que apresentou Davi para Israel, foi essa, quando ele derrotou o gigante. Quando essa história acontece, eu queria que você imaginasse um pouquinho a cena. De um lado está o exército de Israel. Suponhamos que aqui seja um monte. Desse monte está o exército de Israel. Do outro lado ele tem um outro monte. E nesse monte está o exército filisteu. No meio um vale.
A guerra se dava quando eles desciam para o vale, e ali havia o confronto. Davi não está junto com esse exército de Israel. Davi, no momento que o exército de Israel se junta para guerrear contra o exército filisteu, Davi está no pasto, está apacentando as ovelhas do seu pai Jessé, lá em Belém. Então o seu pai Jessé chama Davi: Davi, vem cá, meu filho, vai lá no exército, vai lá, leva comida para os seus irmãos, leva comida para eles e aproveita e traz notícias do que está acontecendo naquela guerra para mim. Então Davi obedece seu pai, cumpre a ordem de seu pai e vai até aquele espaço, aquele lugar de batalha, e vai até onde o exército de Israel está acampado. Quando ele chega lá para alimentar os seus irmãos e pegar a notícia, ele percebe que algo de estranho está acontecendo. Ele percebe que não era uma guerra normal, não era uma batalha comum. Por quê? Ele não estava vendo homens lutando contra homens. Ele estava vendo um exército parado, acovardado, acuado, e do outro lado tinha o outro exército que estava sentado numa boa, sem fazer nada, e de lá, do nada, levantava um homem só, descia no vale e afrontava todo o exército de Israel. Davi, vendo aquilo, falou: olha, isso não vai ficar assim. Esse homem, esse exército não pode afrontar assim um povo que é o povo eleito, que é o povo de Deus. Deus vai fazer alguma coisa através da minha vida. Deus vai fazer alguma coisa através de mim. Eu vou me colocar na brecha, eu vou me colocar aqui, para que a glória de Deus se manifeste nesse lugar e o inimigo saia derrotado. Todos foram contra, porque afinal de contas Davi era um rapaz que não era guerreiro, não era de batalha, não era do exército, ele apacentava ovelhas, não tinha experiência com guerra, era novo, era de estatura de média para baixa, mas enfim, ele foi. Uma coisa que chama a minha atenção nesse texto, quando eu estava lendo esse texto ontem na minha casa, uma coisa saltou aos meus olhos. Era um exército de um lado e o outro exército do outro. Mas a guerra se deu entre dois homens, Davi e Golias. A palavra de Deus fala que eles desceram para o vale, e no vale houve o confronto. Deixa eu te falar uma coisa: embora o duelo fosse um duelo de dois, lógico, embora a batalha fosse entre dois homens, aquilo representava muito mais do que uma briga entre um homem e outro. Aquilo representava um veredito, uma sentença para um povo. A guerra física foi entre Davi e Golias, entre um homem e outro, mas a representatividade era muito maior, porque Davi representava um exército, e um exército representava um povo. Golias representava um exército, e aquele exército representava um outro povo. Aonde eu quero chegar? Muitas vezes se levantam gigantes diante de nós, se levantam Golias diante de nós, e parece que a batalha é entre eu e ele, e se eu perder, eu perdi, e se eu ganhar, eu ganhei. Mas não é assim que funciona. Quando os gigantes se levantam diante de nós, quando os Golias da vida se levantam diante de nós, a batalha, embora seja diretamente comigo, contigo, diante do gigante, diante da adversidade, diante do problema, diante de Golias, mas as consequências que sairão dali, de derrota ou de vitória, afeta não só você, mas afeta a sua casa. A consequência da batalha de Davi afetava o povo. A consequência da sua batalha afeta o povo da sua casa, afeta o seu esposo, afeta a sua esposa, seu filho, a sua filha.
Então quando você estiver diante da adversidade, diante do gigante, diante do inimigo, diante do problema, pense, essa batalha, embora eu esteja enfrentando, ela não é só minha. Se eu perder aqui, a minha casa perde também. Se eu perder aqui, a minha igreja perde também. Se eu perder aqui, o meu filho perde também. Eu não vou recuar, eu não vou desistir, eu vou enfrentar esse gigante, eu vou vencer, porque eu vencendo, a minha família vence também. Se eu não recuar, eu vou vencer e a minha casa vence também. Aleluia. Durante 40 dias, o exército de Israel estava ali acuado, amedrontado, paralisado, e durante 40 dias, sem tirar nem por um dia, aquele miserável daquele Golias descia no vale e perguntava: por acaso tem algum homem aí para me enfrentar? Tem alguém aí desse povinho aí que é capaz de vir lutar comigo? Durante 40 dias, a palavra de Deus fala que foram 40 dias que ele fez isso, e 2 vezes ao dia, então 80 vezes ele fez isso. Davi precisou ouvir apenas uma vez, porque ele não estava lá nos 40 dias. No último dia, Davi chegou, ouviu e foi para a batalha. Talvez o inimigo esteja ecoando na sua vida a afronta. E me entenda, querido, quando eu falo de inimigo, eu não estou falando de coisa física, eu não estou falando de um teu irmão, de alguém, teu vizinho, não estou falando disso não, que isso não é inimigo, querido. Estou falando de inimigo, potestades espirituais malignas. Eu estou falando de você. O inimigo não é o teu vizinho, às vezes o teu inimigo é você, é a tua carne. Muitas vezes o inimigo tem ecoado todos os dias na sua vida, te afrontando que você não vai conseguir, que você não é capaz, ecoando que que o espírito do medo está reinando sobre você, que o espírito da depressão está reinando sobre a sua vida, que o espírito do mau caratismo está reinando sobre você, e está ecoando todos os dias como aquele gigante, todo dia ecoava: cadê alguém para me enfrentar? O inimigo está ecoando dentro de você: cadê você para se levantar? Cadê você para enfrentar? Cadê você? Talvez por algum tempo isso tenha ecoado dentro de você, no seu coração, na sua mente. Mas como foi naquele grande dia que Davi derrotou aquele gigante, hoje é dia dessa voz que ecoa dentro de você cair e ir embora, porque o gigante vai ser derrubado. Coloca para mim no no início do 17, versículo 2. Versículo 2, 17 diz assim: Saul e os israelitas reuniram-se, acamparam no vale de Elá, posicionando-se na linha de batalha para enfrentar os filisteus. 3. Os filisteus ocuparam uma colina, e os israelitas outra, estando o vale entre eles. 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2 metros, 5. Ele estava um capacete de bronze. 6. Nas pernas, não, está falando aqui. 8. Golias parou e gritou: as tropas de Israel, porque vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Pula para o 8. Já estamos no 8, né? Golias parou e gritou: as tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Pula pro... não sei para onde. Eu não sei para onde, porque eu não estou sem esboço aqui, eu esqueci o esboço. Mas vamos lá, procura depois em casa. Eu sei que eu vou falar, pronto. Eu não sei onde está, fazer o quê? Vou ficar procurando, não tem tempo, tem que correr. É ao vivo e a cores. Quando o exército de Israel estava de um lado da colina, preparado para a guerra, Golias estava do outro lado com outro exército, o exército filisteu. Isso foi no início, versículo 2, 3, por aí, eu não sei aonde.
No versículo 8 que nós lemos agora, Golias já não está mais aqui. O exército está lá, Israel está lá, amedrontado, com medo do homem. Golias já não está mais aqui, no monte, com o exército dos filisteus. Golias já está aqui no vale, na metade do caminho, afrontando o exército de Israel. E o exército de Israel é amedrontado. Quando a gente chegar no outro versículo, que eu não sei aonde, Golias já não está mais nem lá na colina com os filisteus, nem no vale aqui. Golias já está no meio do exército de Israel, afrontando o exército. O exército de Israel completamente acovardado. O que eu quero dizer com isso? Se nós dermos espaço para os gigantes que se levantam contra nós, ele vai ganhando espaço. Ele vai ganhando espaço. Ele vai ganhando terreno. Quando nós percebermos, ele está conosco. Ele já ganhou tudo e já nos destruiu. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus, querido. Não dê espaço para os gigantes da sua vida. Não dê espaço para o inimigo contra a sua vida. Se ele se levantar, ele tem que se levantar para cair. Deixa eu te falar, não espere ele ganhar terreno. Não espere ele chegar dentro do seu arraial. Não deixe ele chegar dentro da sua casa. Se ele se levantou, desça para o vale e enfrente o problema. Tire ele da sua vida. Mate, se necessário for, corte a cabeça dele. Não dê legalidade para o inimigo chegar dentro do teu arraial. Não dê legalidade para o inimigo se sentir à vontade e entrar dentro da tua casa, dentro da tua vida. O que está em você é muito mais poderoso. O que está em você é muito maior. Se levante, erga a sua cabeça e enfrente o inimigo. Enfrente o inimigo. Versículo 26, esse eu lembrei o versículo. Coloca 26 para mim, mais um. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Parte B. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Esse versículo 26 tem um negócio muito legal. Olha, no início dessa mensagem eu falei desde Ruth que Davi já vinha sendo mencionado na Bíblia. Mas é só agora, no 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, que tem a primeira fala de Davi na Bíblia. Você pode procurar depois. Aqui é a primeira vez que Davi se manifesta na Bíblia. Ele ficou quietinho até o capítulo 17 de 1 Samuel. Quando ele resolveu falar com gosto. Resolveu falar com autoridade. Vamos pegar só a parte B desse versículo 17. Ele faz a seguinte pergunta: quem é, pois, este incircunciso filisteu? Quando ele faz essa pergunta, ele não está querendo fazer essa pergunta para saber quem era o cara, para saber de onde ele veio, para saber qual é o nome dele, para saber qual era a posição dele no exército do inimigo. Não, ele fez essa pergunta num sentido completamente pejorativo. A pergunta foi: ele quis dizer a seguinte coisa: quem esse camarada acha que é para enfrentar o exército que é do Senhor? É um Zé Ninguém, é isso que ele quis falar. É um trouxa. Quem esse camarada pensa que é? O que eu aprendo com isso? O que nós podemos aprender com isso? Imagina um garoto, um moleque que nem guerreiro é. Chega lá no meio do exército lá, cara cheio de patente alta, tinha coronel, general, sargento, tenente, tinha tudo lá. Todo mundo com medo do gigante lá. Aí chega esse moleque lá, de 1 metro não sei quanto. Quem esse camarada pensa que é? Já deu a hora? Acabou? E eu não cheguei nem na metade da pregação. Então toma. Como é que faz? Cheguei na metade mesmo não. Deu ruim, dá 5 minutos. Quanto tem 5 minutos para me dar aqui?
10, 15, 20, 30. Eu vou acabar, 5 minutinhos. 5 minutinhos. Só quando acabar vocês sai rapidinho, entendeu? Para entrar o outro povo, senão vai dar conflito. Rapidinho. O que ele estava falando? Então eu vou terminar, que eu esqueci o que estava falando. Do Golias, né? Então, o que Davi me ensina com essa pergunta? Imagina um moleque baixinho, que não era guerreiro, chega e pergunta para um cara de quase 3 metros: o que esse cara pensa que é? Eu vou lá e vou derrotar, e vou lá e vou matar ele. Davi está falando a seguinte coisa: não importa o tamanho do problema, se Deus está em mim, quem é ele para vir contra mim? Muitas vezes nós damos tanto valor às adversidades que vêm sobre nós, colocamos em patamares tão alto as adversidades que vêm sobre nós, que nós esquecemos o tamanho do nosso Deus. Seu Deus é maior do que todas as coisas. O nosso Deus é maior do que qualquer adversidade. O nosso Deus é maior do que qualquer gigante. O nosso Deus é maior do que qualquer problema. O nosso Deus é maior. 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 Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Para encurtar, para terminar aqui. Que pena. Saul então tenta questionar Davi o rei Saul tenta questionar Davi para não enfrentar aquele gigante, porque ele não era experiente, ele não era gigante. E aqui vai só um parênteses aqui. Quem disse que Deus precisa de um gigante para matar outro gigante? Deus não precisa de um gigante para matar outro gigante. Deus precisa de quem tem fé para matar o gigante que nos afronta. Saul fala: então tá bem, filho, tu quer ir lá? Tu quer morrer? Então vai lá. Mas não vai sozinho não. Vem cá. Bota aqui, bota meu capacete, bota aqui a couraça, bota aqui, leva essa espada. Davi todo torto lá, leva a espada, bota sapato de ferro, bota armadura, bota tudo. Davi colocou e não conseguia sair do lugar. Aí Davi provavelmente se lembrou: peraí, quando eu derrotei urso e leão, lá no pasto, lá na floresta, eu não tinha armadura nenhuma, eu só tinha uma funda e um cajado. Eu não preciso dessa armadura de Saul. Deixa eu te falar, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida. Não troque as ferramentas que Deus te deu pelas armaduras que Saul tem te oferecido. Não troque aquilo que Deus você tem vencido até hoje por aquilo que Saul tem te oferecido. Saul vai te oferecer armadura dizendo que é melhor para você viver, vai te oferecer ferramentas para dizer que é melhor para você, que assim você vai vencer. Mas não troque. Deus te deu um cajado, Deus te deu a palavra, Deus te deu a funda, Deus te deu poder. Não troque as ferramentas que Deus te deu pelas ferramentas que Saul tem a te oferecer. Não troque as ferramentas que Deus te deu por aquilo que o mundo tem a te oferecer. Não troque. O que Deus te deu é para você viver, é para você vencer e é para você viver para a eternidade. Deus te abençoe em nome de Jesus, querido.